A primeira grande revelação tem como característica os 10 mandamentos. A segunda grande revelação teve como marca a exaltação da lei de amor. Jesus, o Cristo, sintetiza os 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos. Quando o fariseu astuto quis colocar o mestre em maus lençóis, perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é toda a lei e os profetas. Percebam a ligação, o elo entre essa primeira lei e a segunda. Muitos acontecimentos que chocavam os discípulos eram explicados por Jesus fazendo essa ligação. Isso será assim para que se cumpram as Escrituras. Muitas coisas que aconteciam, a resposta era essa. Até a sua morte na cruz foi explicada por ele dessa maneira. Isso vai acontecer assim para que se cumpram as Escrituras. Isso posto, entramos na análise da terceira grande revelação. Qual seria a característica dessa última revelação? Simples. O prosseguimento das 2 primeiras. Isso nós não podemos perder de vista. Essa é a característica da última revelação. Prosseguimento das 2 primeiras. No Velho Testamento, os médiuns, os médiuns de Deus, os chamados modernamente de médiuns com Jesus, eles eram chamados de profetas. Eles traziam as orientações de bom procedimento da espiritualidade superior e anunciavam o futuro. Os médiuns do Novo Testamento, sob a orientação do próprio Mestre Jesus, além das orientações, foram orientados a expulsar os demônios, os espíritos. Ide, pregai e expulsai os demônios. Importante ressaltar que isso não era reservado apenas àqueles que estivessem com ele. Numa ocasião, estavam lá Jesus e em volta lá os discípulos proseando sobre quem seria o maior no reino de Deus. E aí João diz: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e nos dispusemos a tentar impedi-lo, pois afinal ele não caminha conosco. Vejamos a resposta de Jesus: não proibais,
pois quem não estiver contra vós estará convosco. Essa é uma boa reflexão para católicos, protestantes, evangélicos que se dizem donos da verdade, não é? Percebam nessa passagem a sinalização para o futuro. As divisões dentro do movimento cristão não devem nos fazer inimigos. É como se Jesus estivesse nos dizendo hoje: ninguém tem o monopólio das verdades que eu trago. Quem não estiver contra nós, né? Ele disse, quem não estiver contra vós, estará convosco. Infelizmente, a maioria dos grupos cristãos não calçaram as sandálias da humildade, se arvoram em donos da verdade. A verdade está na fonte. E qual é a fonte? É a Bíblia e o Evangelho. O Evangelho é a única fonte verdadeira do cristianismo. Fora da fonte são opiniões pessoais, são interpretações. Devem ser respeitadas, levando em conta o nível de entendimento de cada grupo. Importante entender que a terceira revelação não veio para ser mais uma religião. Não podemos perder de vista o que caracteriza a terceira revelação, que é dar prosseguimento às duas primeiras. Este é o ensinamento dado pelo mestre Herculano Pires. Ele defendeu essa tese o tempo todo. Neste sentido, o codificador deixa claro que o Espiritismo é um auxiliar das religiões. Vejam o diálogo do sacerdote no livro O que é o Espiritismo. Ali fica bem claro e é bem baseado nisso, né, no próprio codificador, que o Herculano Pires defende a sua tese de que o Espiritismo ele veio dar prosseguimento às duas primeiras revelações. Não é? A finalidade do Espiritismo é esclarecer os ensinos anteriores, as alegorias, os símbolos contidos na Bíblia e no Evangelho. Devemos reconhecer no Espiritismo a linha histórica e profética, reconhecendo ainda a linhagem espiritual que os liga. Então, Velho Testamento e Novo Testamento são dois livros distintos, ligados historicamente por um projeto espiritual. Não é aleatório, é um projeto espiritual. Nas páginas da Bíblia está anunciado o advento do Cristo e nas páginas do Evangelho o advento do Espírito Verdade. Quando Jesus estava se despedindo dos discípulos, ele diz: muitas coisas ainda tenho para dizer-vos, mas não podeis compreender agora. Quando vier o Espírito da Verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas do que ouvir. Ele vos anunciará as coisas futuras. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo dará a conhecer.
tudo que o Pai possui é meu. É por isso que eu disse: há de receber do que é meu e vô-lo anunciará. Bom pensar sobre essa profecia do nosso Mestre Jesus. Essa profecia se cumpriu em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Essa data marca a chegada da terceira grande revelação da humanidade, que é a terceira revelação cristã, chamada Revelação Espírita. São 5 livros escritos por Allan Kardec, porém ditados, inspirados e orientados pelo Espírito de Verdade e outros espíritos superiores. Os livros fundamentais do Espiritismo têm por base o Livro dos Espíritos, que é a coluna dorsal do Espiritismo. Eles representam a codificação da terceira revelação. Essa revelação se chama Espiritismo porque foi dado pelos Espíritos. Resumindo, a Bíblia é uma biblioteca que reúne os diversos livros da religião hebraica. Seria a codificação da primeira revelação do ciclo do cristianismo. São 42 livros. O Evangelho, sinônimo de Novo Testamento, e não pertence à Bíblia. É outro livro, escrito muito mais tarde, com a reunião dos vários escritos sobre Jesus e os seus ensinos. O Evangelho é a codificação da segunda revelação cristã. O Espiritismo fortalece os conceitos bíblicos e evangélicos, pois é a sua sequência natural. Emmanuel, certa vez, comparou o Velho Testamento a um apelo dos homens a Deus e o Novo Testamento à resposta de Deus. Aceitando essa imagem, podemos dizer que o Livro dos Espíritos é a síntese desse diálogo. É o momento em que o apelo e a resposta se fundem na compreensão espiritual, abrindo caminho a uma nova fase da vida terrena. E estamos aqui, tentando compreender estas 3 revelações que nos sustentam, que nos fortalecem para os dias tão delicados que estamos vivendo. Muita paz.